Vamos elevar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, o Mestre Maior, a Maria Santíssima, para que nos envolva, para que possamos ter o maior aprendizado possível. Essa aula que tanto acalma nossas almas, nos engrandece de conhecimento, que possamos cada vez mais estarmos unidos em prol do desenvolvimento de cada um, tudo a seu tempo. Te rogamos, Pai, uma excelente noite de estudo para todos. Que a paz esteja com todos. Hoje, nós vamos dar continuidade à nossa aula de quinta-feira passada. Nós vamos falar do passamento. Na primeira parte, a Araci já colocou toda a perturbação que o espírito passa no momento desse retorno à espiritualidade. Vamos encontrar esta aula no livro Céu e Inferno, na segunda parte. Há alguns livros está escrito passamento e outros está escrito transição. O período de transição da vida física para a vida espiritual. Mas para que a gente possa entender, vamos primeiramente perguntar para nós: por quê? Por que eu tenho medo da morte? Você tem medo da morte? Por quê? Será que nós nos preparamos para esse momento? Às vezes, nós encontramos pessoas e às vezes a pessoa já está numa certa idade e ela fica assim: ai, mas eu tenho medo da morte. Mas por que ter medo da morte se todos nós sabemos que um dia nós vamos deixar esse corpo de carne? Se cada momento das nossas vidas nós vimos amigos, familiares retornarem à espiritualidade. Se somos espíritas, se temos essa compreensão de que esta vida que hoje aqui estamos vivendo, esse momento presente é transitório, por que não nos prepararmos? Sabemos que a dor, essa transição, esse momento de separação de um ente querido, do nosso pai, da nossa mãe, do nosso filho, daqueles a quem nós amamos profundamente, é grande. Mas a doutrina espírita vem nos dar esse alento, vem nos mostrar que a vida continua. Os espíritos vêm nos colocar como eles estão. Os nossos familiares vêm nos dizer: estamos vivos, estamos aqui trabalhando. Os nossos anjos guardiões, os nossos espíritos protetores, estão nos alertando a cada momento, dizendo para nós: a vida continua. Esse momento em que você vive nesta existência é passageira. Você já teve muitas e muitas passagens neste mundo terreno. E nós não aprendemos. Nós não aprendemos. É necessário que a gente pare e comece a se preparar. Nós nos preparamos para tudo, para uma festa, para um casamento, para recebermos as nossas visitas, para uma viagem distante. E não nos preparamos para esse momento decisivo na nossa vida, de retornarmos à nossa verdadeira pátria, que é a pátria espiritual. Passamos aqui meses, anos,
às vezes décadas, e não nos preparamos. E os espíritos aí estão a nos colocar. E o livro Céu e Inferno, adiante desse capítulo, ele coloca muitos espíritos que vêm colocar, espíritos que se suicidaram, espíritos que morreram de doenças, espíritos que morreram decapitados, espíritos que tiveram vários e várias reencarnações e faliram. Então, por que nós ainda temos medo da morte? Se cada dia, ao adormecermos, o nosso corpo permanece ali como se não tivesse vida. O nosso espírito sai e volta à espiritualidade. Volta ao mundo espiritual. E na hora certa, no momento exato, ele retorna e toma a conta deste corpo de carne e nós voltamos a fazer parte desse mundo terreno. Então, quando os espíritos nos colocam que este último alento nosso, esse momento do nosso despertar no mundo dos espíritos, pode ser doloroso, ou aquele momento em que a gente passa no mundo corporal, apegado à matéria, apegado à nossa casa, ao nosso carro, aos nossos filhos, ao nosso dinheiro, tudo aquilo que nos pertence. Quando nós deixamos essa matéria, nós vamos sofrer essa perturbação. Nós vamos ainda ficar presos a esse corpo, a essa matéria. Mas, se nós nos prepararmos, se nós nos desprendermos desse mundo corporal, ele é importante para nós? É. O meu corpo é importante para mim? É. A minha vida é importante para mim? É. O meu lar, a minha família? É. Mas ela é passageira. Quando eu começo a trabalhar isso dentro de mim, a desmaterializar isso, a não me apegar mais a isso, a minha passagem, ela vai ser menos dolorosa. Menos dolorosa. E o momento, eu vou ter a oportunidade de despertar mais rápido. O momento da minha inconsciência, o momento da minha desagregação da matéria, da minha libertação da minha matéria vai ser rápida. Ela vai se desprender, os meus laços fluídicos vão se desprender mais rapidamente pelo meu despertar, pela minha desmaterialização daquilo que eu me desliguei da vida terrena. As minhas angústias, a minha perturbação vai ser menor, bem menor. Quando eu voltar à espiritualidade, eu estarei melhor. A minha consciência vai voltar mais rapidamente, porque eu não estou apegada àquele corpo de carne ou à matéria. As causas desse apego vai me dar dor. Eu vou ter sentimentos de angústia. Essa maior afinidade, esse apego à matéria. Então, eu tenho que me desprender. Eu tenho que tirar esse ranço do passado, esse medo do passado, da morte. Se eu me preparo todas as noites, por que eu vou me apegar? Eu tenho medo de dormir? Não. Então, eu
tenho que me preparar. Então, esse último alento, quanto menor afinidade eu tiver às coisas materiais, a minha alma, ela vai voltar à espiritualidade sem esse ranço, sem esse medo, sem as angústias, sem o pavor da morte, sem o pavor do desprendimento, sem o pavor do retorno, de ter deixado os meus entes queridos, os meus amigos, os meus afazeres. Eu vou retornar ao meu lar, à minha vida, à minha verdadeira vida. E essa identificação com o mundo espiritual, ela vai ser grandiosa. Na medida em que o espírito começa a se purificar, ele vai reprimindo as suas más tendências. Então, na medida em que eu, hoje, médium, através do conhecimento que eu tenho, eu vou me despindo do meu orgulho, da minha vaidade, do meu egoísmo, das minhas más tendências. Eu vou me burilando, eu vou sendo aquele jardineiro que vai arrancando todas as ervas daninhas, que vai tirando todos os espinhos, que vai tirando todas essas mazelas, tudo aquilo que de ruim eu trago dentro de mim. Eu vou tirando as minhas paixões, eu vou me desapegando a esse mundo corporal. Mas não significa que eu vou dar tudo que eu tenho. Não, eu tenho que sobreviver. Eu sou responsável pelo meu lar. Eu sou responsável pelo meu trabalho. Eu sou responsável por aqueles que estão sob a minha custódia. Eu sou responsável pelo reino mineral, vegetal, animal. Mas não é por isso que eu vou me apegar. Eu vou cuidar até o momento certo, a hora certa. Eu vou abdicar das vantagens imediatas em prol do meu futuro. Eu tenho confiança em Deus. Eu sei que a justiça divina, essa fé inabalável que eu tenho em Deus, nesse Pai de amor, de bondade, de justiça, de misericórdia, que me deu a oportunidade da vida para que eu pudesse aqui reparar as minhas faltas, os meus erros, receber aqueles a quem eu feri e machuquei, envolver em amor. Ele me deu a oportunidade de eu vir aqui me educar. Então, eu tenho que estar atento. A morte é uma passagem para a vida espiritual. É a morte do corpo físico. É o desprender da matéria física e o retorno à verdadeira pátria, que é a pátria espiritual. O espírita que tem o conhecimento, o espírita estudioso, ele compreende, ele tem as suas dúvidas, mas ele pesquisa, ele busca nas obras básicas. Ele busca questionar os seus protetores, os seus orientadores. Ele busca, através do seu anjo guardião, para te orientar, te instruir. Nós sabemos que os espíritos, quando vêm, reencarnam, têm as suas provas, têm as suas dificuldades, têm as suas mazelas, tem a sua missão, seja ela pequena ou grande, para cumprir. Os espíritos vêm através das provas e expiações. E muitos saem daqui presos ainda pelo orgulho, pela vaidade, pelo egoísmo. Preso pela maldade. E o seu retorno à espiritualidade é doloroso. A dor que eles levam
de não terem cumprido, de terem falido. Espíritos que vêm com uma tarefa e relegam essa tarefa. Espíritos que falem através do suicídio, sofrem no mundo dos espíritos por falta de conhecimento. O amor a Deus, a essa justiça divina que nos dá a oportunidade de reencarnar. E nós espíritas que temos essa oportunidade, nós médiuns que temos a oportunidade de socorrer esses nossos irmãos, de levar à luz o esclarecimento a esses espíritos. Nós temos que estudar. Kardec coloca de uma forma clara, claríssima, a necessidade do estudo, a necessidade de você raciocinar, ter uma fé raciocinada, de ver que a vida futura é uma realidade. Essa vida futura desenrola aos nossos olhos, porque os espíritos se aproximam de nós, trazem a sua dor, a sua angústia. Os nossos familiares vêm, desencarnaram doentes, desencarnaram com depressão, cancerosos, que você possa imaginar. A nossa responsabilidade é de auxiliá-los, ampará-los, socorrê-los. Nós temos recursos para tudo isso. Nós temos recursos para aliviar as suas dores, aliviar os seus sofrimentos. Nós temos recurso através desse grande laboratório da nossa bacia da consolação, da regeneração, da redenção, da lama astral, de socorrer, de mudar esses espíritos perispiritualmente, de transformar, de modificar os seus perispíritos. Nós, através do conhecimento, de mostrarmos que a vida continua, eles vêm, nos tocam, eles nos veem, eles nos pedem socorro. Então, vamos nós, através desse conhecimento, auxiliar, amparar todos esses espíritos. E é necessário o quê? Colocar o espírito em prece. Vamos orar. Vamos abreviar a perturbação pela evocação e pela prece. Vamos evocar Deus na sua infinita misericórdia, na sua infinita justiça. Vamos buscar essa energia cósmica salutar e vamos socorrer os nossos entes queridos, os nossos amigos, os nossos adversários. Vamos envolvê-lo em amor. Vamos tirar dessa situação de dor, de angústia, de tristeza, de falência. Vamos fazer com que eles possam compreender a necessidade de se melhorar. Vamos mostrar a ele a necessidade da vida, de eles se prepararem para reencarnar, para corrigir os seus erros. E Deus, na sua infinita misericórdia, nos proporciona isso. Que venha um arrependimento. E, através do nosso arrependimento, possamos expiar as nossas faltas, os nossos erros. E repará-los. Essas são as 3 condições necessárias para que o nosso crescimento seja melhor, para que possamos sairmos desse mundo de provas e expiações. O médium tem que estar consciente disso. A morte é passagem. A morte é luz. A morte é o corpo. Mas a vida é do espírito. Possamos nós termos essa compreensão. A prece é luz do nosso caminho.
Quando oramos, nós elevamos a Deus e Ele nos envia esse recurso maior, essa magnetização espiritual, porque ela transforma em energia. E essa energia pode desagregar a matéria densa, pode desagregar a dor, pode desagregar a doença do nosso ente querido, que levou, que partiu com essa dor impregnada no seu corpo perispiritual. Porque a doença estava no corpo físico, mas ficou tão impregnado que o corpo perispiritual leva esse sentimento. E o espírito, por sua vez, leva essa sensação da dor. E quando nós oramos, nós trabalhamos com esse fluido espiritual, essa magnetização. Quando nós colocamos o nosso ente querido na bacia da consolação, da regeneração, da redenção, da lama astral, o que nós fazemos? Nós higienizamos. E é essa energia, é esse fluido magnético, é essa doação nossa que vai limpar, vai desmaterializar, vai dissolver todas essas irradiações, todos esses fluidos. É através dessa evocação ao Criador, essa evocação a Deus, a esse Pai de amor, que vai trazer essa luz criteriosa, que vai trazer a sabedoria, a prudência, a benevolência, o conforto aos nossos familiares que partiram. Nós buscamos para nós, para a nossa vida, para o nosso caminhar. E isso nós temos condições, pelo conhecimento da doutrina espírita, médios, você pode auxiliar, você pode socorrer, você pode amparar. E nós, ao fazermos essa magnetização fluídica, nós vamos combater o estopor, nós vamos ajudar o espírito a reconhecer mais cedo o sofrimento dele. Nós vamos começar a fazer nele que ele comece a pensar. Vamos insinuar-lhe o arrependimento. Vamos fazer com que ele pense em Deus, no grande mestre Jesus. E esse é o único meio de abreviar-lhe os sofrimentos. Somente assim. Se fazemos para nós, quando estamos angustiados, tristes, depressivos, e buscamos o Criador, e buscamos o grande mestre Jesus, e evocamos o nosso anjo guardião, os nossos espíritos protetores, e eles nos envolvem nesse amor, façamos o mesmo aos nossos entes queridos, desencarnados. Vamos envolvê-los nesse amor. Vamos levar a luz de Deus, a luz do Cristo para com todos. Busquemos esse amor. Vamos orientá-los nesse grande laboratório espiritual. Vamos lavá-los, limpá-los, higienizá-los, desmaterializando todas as dores, todos os sentimentos, todos os males, todos os ranços. Vamos trazer a água purificada e vamos envolver todos esses espíritos no amor de Deus, no amor de Jesus, no amor de Maria Santíssima, no amor dos seus anjos guardiões. E vamos encaminhá-los às colônias espirituais,
aos parques de evangelizações, aos educandários, aos reformatórios, aos hospitais, se assim eles precisam, para que eles se preparem, para que eles estudem, compreendam a verdadeira vida, para que eles aprendam a cada momento deles, que eles cresçam. Isso você vai sentir a paz, isso você vai sentir a luz, e vai levar esses espíritos a se prepararem para serem trabalhadores do Cristo, para virem trabalhar com você, para vir auxiliar, serem companheiros de trabalho. E na medida em que eles crescem, eles também vão se preparar futuramente para reencarnar. O nosso trabalho é imenso, o nosso trabalho é grandioso, é lindo. Possamos nós nos colocarmos e socorrermos e não temermos o mundo espiritual. A morte é apenas a destruição do corpo e não do perispírito, que se separa do corpo quando nela cessa a vida orgânica. Sejamos nós conscientes das nossas responsabilidades. Vamos aprender a trabalhar, vamos aprender a socorrer os nossos entes queridos, vamos nos prepararmos, porque chegará o momento em que nós vamos retornar. Chegará o momento que os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos, o nosso companheiro ou companheira vai retornar. Aqueles a quem nós amamos, vai retornar. Mas tenhamos a força de entender a oportunidade que Deus ofereceu a cada um de nós, que nos deu a oportunidade desse grande aprendizado no planeta Terra. Sejamos fortes. Podemos chorar? Podemos. Mas não vamos lamentar a oportunidade desse ou daquele pelo retorno antecipado ou o retorno do nosso ente querido. Tenhamos a consciência disso. Se prepare. Se prepare. A gente não se prepara, né? A gente não se prepara para a adolescência, a gente não se prepara para a idade madura, a gente não se prepara para a velhice. Mas tudo é preparo. Tudo é conscientização. Com 68 anos, eu não subo mais em escada. Mas com 30 eu subia. E fazia muitas coisas. Mas tive que aprender. Tenho vontade? Tenho. E olha lá. Se eu pudesse subir no telhado, eu subia. Meu espírito tem 10 anos. Meu corpo tem 68. Meu espírito é novo. Mas o corpo, ele nos impede. A vontade é grande, mas a gente tem que se preparar. Vamos nos preparar. Vamos nos colocarmos nessa grande escola da vida, mas nos preparando a cada instante, a cada momento, para retornarmos à espiritualidade.